Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar um pouco a respeito da América, dessa parte aí que está bem próxima da gente. Vamos dar um pequeno resumo, né, de algumas classificações que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Começando aqui com com duas definições, né, com dois tópicos aqui que a gente vai entender melhor quando a gente for explicar, tá? A América, que também costuma ser chamada de Américas quando tratada em seu todo, é um continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos Pacífico e Antártico, tá? Então essa é a localização geográfica da América, tá? Quando a gente fala numa questão de geografia. Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os países americanos, ou seja, a gente tem diversas formas de estar fazendo os grupos que a gente tem na América, tá? E isso vai em diversos e determinados fatores, tá? As duas formas mais utilizadas obedecem à posição geográfica e às composições etnolinguísticas, ou seja, uma questão de cultura, uma questão de linguagem, né? Então a gente faz essa divisão a partir também da posição geográfica onde se situa, né? Mas também da questão cultural, tá? A gente leva em consideração esses dois fatores. Na primeira divisão, esse continente é dividido em América do Norte, Central e Sul. Isto porque, na verdade, ele é formado por duas grandes massas de terras unidas por uma porção continental mais estreita. Essas massas continentais são as Américas do Norte e do Sul, enquanto a pequena porção de terra e ilhas compõem a América Central. Então, na primeira divisão que a gente tem, a divisão mais conhecida, né, mais básica, é somente puxando para uma questão geográfica, a gente tem a divisão entre a América do Norte, Central e Sul, sendo que a América do Norte e a América do Sul são duas grandes massas de terras unidas, certo? Por uma porção continental. Já a América Central é uma pequena porção de terra e ilhas que compõem esse local, né? Então a gente tem uma diferença aí da América Central com relação às outras demais, tá? Já na segunda divisão, né, já pulando por um lado mais cultural, a gente tem uma separação entre América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? Essa divisão, no entanto, não se circunscreve apenas em relação aos idiomas e às etnias, pois na América do Norte há povos que falam idiomas derivados do latim, como o francês e o espanhol, enquanto na América Latina existem alguns países em que o inglês é uma das línguas oficiais adotadas, ou seja, nessa segunda divisão, a gente leva em consideração ali a cultura, né, a forma de exploração, os países que foram os exploradores daqueles locais, né, e isso faz com que a gente tenha, né, uma certa divisão de um para outro, tá? A América Latina aqui puxando mais para a gente e a América Anglo-Saxônica um pouco mais concentrada na região norte e central, tá? Então a gente tem uma diferença de uma para outra, né? É uma divisão que a gente tem no nosso próprio continente, né? Por isso a gente chama de Américas, né? Porque é uma diversidade americana muito grande, não só na questão do relevo, mas também na questão cultural, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.